Gostaria de falar para vocês inicialmente que é uma tarefa difícil estar aqui hoje, né? Colocando a visão empresarial, mas é uma tarefa que entendo tranquilo da minha parte. No final do ano passado, tivemos aqui uma discussão com relação à reforma trabalhista, né? Terceirização, diversos temas. O doutor Carlos Alberto estava aqui, estava o deputado Sareta, reconheço algumas pessoas que estavam aqui presentes também. E, naquela oportunidade, a Federação das Indústrias foi a única entidade empresarial que estava presente. Foi difícil. Né? Foi difícil. O tema, na verdade, ele inflava muito mais, então tinha que batuque, tinha gente proferindo palavras impróprias para o ambiente, mas conseguimos chegar no fim. Né? Minha colega, a doutora Maria Antônia, esteve aqui e enfrentou muito bem a questão. Imaginando que a coisa aconteceria de forma semelhante, né, porque quando eu vi a apresentação, conversando com a Juliana, e era a minha maior preocupação, quando entrei em contato, olha, como é que está composta a mesa? Como é que tá? E ela assim, não, está tudo certo, é plural. É plural. Pois bem. Outra questão que eu achei engraçado, hoje eu estou entendendo por quê, mas, André, qual é o teu currículo? Preciso do teu currículo. E eu assim, olha, o meu currículo, eu sou advogado. Eu sou advogado da Federação das Indústrias, tenho meus estudos próprios, né, mas eu me sinto confortável também com isso. Me basta ser advogado. Né, tá aqui falando para vocês como advogado empresarial, trabalho na Federação das Indústrias há 17 anos, comecei como estagiário, né, e estou lá até hoje. Né, então, não é demérito de ninguém, eu acho que até que é muito bom poder falar que trabalho numa entidade como a Federação das Indústrias, que hoje tem mais de 10 mil funcionários, né, trabalha com educação, trabalha com saúde e segurança, trabalha com alimentação, trabalha com representação institucional da classe industrial, da categoria industrial, dos seus mais diversos ramos, nesse estado maravilhoso que é o estado de Santa Catarina, onde a gente tem condição de, eu posso dizer com maior tranquilidade, de conversar, de avançar, de discutir, seja aonde for, seja na Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, com a representação dos trabalhadores, das centrais sindicais, da federação, das diversas federações de trabalhadores. Então, sim, acho que é um ambiente adequado para a gente estar discutindo temas como são esses que a gente está aqui hoje. Preparei um texto, vou lê-lo rapidamente, mas depois eu vou enfrentar algumas questões que eu entendo muito importantes aqui, né, em se tratando de uma reforma de âmbito nacional e profunda como é. A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina tem se pronunciado reiteradamente pela necessidade de políticas que visem a recuperação da economia, por um ambiente mais favorável aos negócios, que gerem confiança do setor empreendedor e competitividade da indústria e empresas em geral. Há necessidade de retomada do crescimento e geração de novos e melhores empregos, bem como um ambiente de segurança jurídica. Essas são as maiores preocupações do setor empresarial. Para tanto, questões estruturais são necessárias, como a modernização das relações trabalhistas e a reforma da Previdência. Destaca-se ainda a necessidade de reforma tributária, redução de burocracia, temas, como eu disse anteriormente, eleitos pelo setor empresarial como prioridade. Um dos exemplos, para citar a forma de atuação, principalmente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, foi quando a Justiça do Trabalho foi colocada em xeque em diversos pronunciamentos, seja na Câmara, seja no Senado, em diversos momentos, e nós emitimos uma nota dizendo que essa posição é contrária à posição da Federação das Indústrias, por considerar um grave retrocesso social. A Justiça do Trabalho ela tem que funcionar bem e com toda a estrutura adequada a atender às demandas originadas das relações de trabalho. Quanto à reforma trabalhista, o tema central, defendido há muito tempo pelas entidades empresariais, é a valorização dos acordos e convenções coletivas do trabalho. Outros temas de grande relevo seguem a esse mote, como quitação do contrato de trabalho, possibilidade de parcelamento de férias, terceirização, corte de aprendizes, deficientes, redução do intervalo da jornada, novas formas de contratação, e etc.
Cada questão dessa merece um diálogo alongado ante as diversas interpretações decorrentes. O projeto de lei de reforma trabalhista recebeu 850 emendas modificativas, o que demonstra a necessidade premente de modificação, modernização, mas principalmente de debate com relação a esses temas. O Brasil passa por um momento de turbulência e dificuldade, como disse o presidente, e cito aqui, não vou ler, mas ele disse ontem que a crise há uma recessão violentíssima no país e que essas reformas são necessárias. Como anunciado em diversos fóruns e principalmente pelo governo, o déficit da Previdência deverá chegar em 2017 em 181 bilhões de reais. Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda. Nesse sentido, não há dúvida que são essenciais medidas do governo para garantir a sustentabilidade do sistema, especialmente para pagamento aos aposentados e pensionistas. Estudos da CNI detalham que o brasileiro se aposenta mais cedo, em média com 58 anos, sendo que nos Estados Unidos a média é 65 e no Chile 69,4, por exemplo. Em contrapartida, a expectativa de vida aumentou. Em 2000, era de 69,8 anos de idade, passando de 75,9 em 2017. E a previsão para 81,2 anos em 2060. Portanto, a necessidade de recursos será cada vez maior. Como afirmado anteriormente, a Previdência acumula prejuízos, como noticiado. Em 2002, 17 bilhões. Em 2010, foram 49,2 bilhões, 85,6 bilhões em 2015. E a expectativa de 181 bilhões em 2017. Não há dúvida quanto à necessidade, portanto, de equilíbrio dessas contas para garantir a continuidade de serviços e benefícios. Um risco, caso não se efetivem novas regras, é o aumento de impostos, para que haja condição de aumento de receita para sanar o déficit do sistema. Portanto, para o início das discussões, eu citei essas questões. Mas, pontualmente, algumas questões que me chamam a atenção e agradeço ter a oportunidade de falar depois, de escutar especialistas renomados do tema, que eu não sou, né? Mas escutar, mas tenho voz e posso levar isso no âmbito de discussão da esfera empresarial, da Confederação Nacional das Indústrias, no qual nós temos assento, né? Questões que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Recentemente, antes do episódio da carne fraca, houve uma missão para o Japão, e lá, alguns chamaram a atenção, e está documentado, a recepção da espécie de prefeito lá era com dança, né? Receberam os empresários de Santa Catarina, e não receberam com o pessoal, foram os secretários daquela região, quando o prefeito falou, agora vamos recepcionar vocês. E a recepção era com aquele pessoal engravatado, dançando. A alegria de estar recebendo aqueles empresários na busca de negócios, né? A questão cultural é o principal, na minha visão e na visão da Federação das Indústrias, o principal entrave hoje para o crescimento. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que vocês vão concordar. Se não for o principal na visão de vocês, é um dos problemas para o crescimento. Hoje, a nossa direção, a diretriz máxima do sistema Fiesc é a educação. Todas as nossas entidades estão voltadas para a educação com o objetivo de melhorar a qualidade, primeiro, de vida de Santa Catarina e depois, consequentemente, a realidade das relações de trabalho, né? Que já são muito mais maduras do que, pelo que eu conheço, do que na maioria dos estados brasileiros, né? A gente vive aqui, graças a Deus, uma realidade muito melhor. Tanto que a onda de demissões chegou mais tarde aqui e está saindo mais cedo, né? Graças a Deus a gente teve condição, e o nosso empresário, principalmente, teve a perspicácia de qualificar enquanto pôde, principalmente naquele período onde a gente dizia que tinha pleno emprego, qualificar o quanto pôde, e as entidades, por sua vez, também tentaram fazer o máximo que conseguiram, né? Então, nós temos hoje índices, e até no início desse ano já tem índices de retomada da contratação de empregados. Isso é muito bom, porque é com a contratação de empregados, com o emprego, a geração de renda, que a gente consegue evoluir, né? Outra questão que eu acho que é importante, principalmente para entidades de representação, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, né, que corre o processo legislativo, né? A gente vê lá,
manifestação da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, da Federação Nacional das Indústrias, da Confederação Nacional das Indústrias, da Ordem dos Advogados do Brasil. Se equivocou aqui o representante, o doutor Bratti. A OAB se manifestou, Bratti, a OAB se manifestou contrária à reforma previdenciária, está hoje no site da OAB Nacional, né? Tem uma carta de repúdio falando que aquilo vai criar uma guerra civil. Né? Então, não, está no site da Ordem dos Advogados Nacional. É o que está na ordem. Não, é o que está ali. Pois bem, temos que nos posicionar. E só com posições antagônicas é que a gente vai conseguir evoluir. Todo mundo concordando no mesmo espaço, nós não vamos evoluir. Né? A unanimidade não é inteligente. Né? Eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido. Um dos exemplos, aqui no estado de Santa Catarina, é o piso regional de salário. O piso regional de salário, em 2009, quando foi instituído, a Federação das Indústrias era contra. Não queria que fosse instituído no nosso estado. Pois bem, foi instituído. Hoje, esse tema, diferente dos demais estados do Brasil que possuem o piso regional de salário, ele é discutido e negociado com os trabalhadores. É bem verdade que ninguém sai contente. Né? Os trabalhadores pensando que poderiam ter ganho mais, os empresários pensando que poderiam ter dado um pouquinho menos. Mas o bem da verdade é que, desde 2009, depois da abolição, o piso regional de salário é negociado e respeitado pelo governo do Estado, que institui e encaminha para a Assembleia Legislativa o formato daquele acordo entabulado por representantes de empresários e representantes de trabalhadores. Né? É uma coisa que flui muito bem, às vezes é muito desgastante, mas flui muito bem e tem dado certo. Especificamente quanto à Previdência, como eu disse para vocês, eu não sou especialista sobre o tema, né? Mas nós temos pensado muito sobre isso. Né? E a indagação que a gente faz, assim, aonde chegamos? Né? Como deixamos chegar nessa situação? E aqui surgiram ideias, entendo, muito boas. Eu acho que a gente tem que avançar. Né? O cuidado que a sociedade tem que ter com as contas públicas não é mais de distância, é um cuidado de que a gente tem que ter de muito perto. Eu imagino isso. A gente tem que criar ferramentas em conjunto para cada vez mais estar próximo disso aí. Vou citar um exemplo. O Pronatec, que foi um programa excelente do governo federal. Né? Só que, em determinado momento, o governo federal deixou de pagar o Pronatec. Então, o Senai, ao qual eu também faço parte, o Senai, em determinado momento, deixou de receber do governo federal. Mas tinha ali que pagar a conta dos professores que estavam dando aula. Tinha ali o compromisso de terminar um ano inteiro de aulas e qualificação. Então, culpa do Senai, um pouco por não ter olhado e visto e acompanhado, ver se aquele dinheiro ia chegar nas suas contas, e culpa do governo por não ter cuidado direito para poder pagar quem deveria pagar. Então, eu acho que outras questões também que me parecem muito inteligentes surgiram aqui nessas discussões. Outra questão que me salta aos olhos, a questão da segurança jurídica. Né? É impossível suportar modificações e reformas ano a ano. Né? Não há Estado que consiga sobreviver com isso. Então, ninguém sabe. Eu trabalho há 17 anos e sou um dos mais novos na diretoria jurídica da Fiesc. Lá nós tínhamos uma secretária que aposentou, com 31 anos, tinha fôlego para muito mais, mas o que ela fez? Né? Vai mudar isso? Vai mudar? Quando que vai mudar? Ninguém sabe quando vai mudar. Vou correndo me aposentar. Vou embora. Vou cuidar do meu filho, vou cuidar da minha família. Não quero mais pegar o trânsito que tem para chegar aqui na federação. Eu vou mudar, vou cuidar das outras coisas, vou arrumar alguma outra forma de ganhar um dinheiro extra, mas vou tocar. Excelente colaboradora. Estava lá conosco há 31 anos. E assim, pode ter certeza que acontece nas mais diversas empresas, né, que perdem hoje, por conta dessa insegurança, e não é só isso, né, a insegurança ela alcança outros níveis, estou citando apenas exemplos, né, de como reforma atrás de reforma traz prejuízo. Né, então, a gente tem que tomar cuidado. Mas também faço uma consideração. Né, nós fomos às ruas, todos nós fomos às ruas, pedindo reforma.
de cada 5 cartazes, um pelo menos era de reforma. Outros era Fora FMI, era televisão de graça, mas um deles era reforma, e pedia reforma. Né? E agora mudou o governo, também foi um pedido da ampla maioria, não sei se certo ou errado, né? Mas mudou o governo e o governo está propondo mudanças. Cabe a nós acompanhá-las, né, e propor, na forma dos processos legislativos vigentes, as modificações que a gente entende necessário. Né? E acompanhá-las muito de perto. Todo mundo aqui conhece o deputado, todo mundo aqui conhece o senador, eles convivem conosco, estão nos restaurantes, e faz parte da gente ir lá, principalmente dos operadores do direito, que têm discernimento para pegar e defender o interesse. Né? Então, a minha ideia e as minhas colocações são nesse sentido, e fico à disposição aqui de vocês, não acabando o meu tempo, para discutir esse tema. Muito obrigado.